amigos da JPTV. Hoje eu estou em um local muito especial, na casa da dona Delcy, que tem uma paixão especial pelos livros e que vai compartilhar com a gente um pouquinho, então, dessa biblioteca que ela formou aqui na sua própria residência, né? Dona Delcy, como é que se deu a ideia de trazer esses livros todos para cá? É que nós temos muitos livros, sempre tivemos, e havia espaços, assim, em todas as peças da casa havia estantes com livros. Esta ali, por exemplo, era dos meus guris, ficava no quarto deles, inclusive a maior parte dos livros ali eram deles, né? E então nós pensamos em concentrar os livros num local para que a gente não necessitasse de ficar pegando livros de uma peça e de outra e organizar melhor. Então nós pensamos em formar essa biblioteca aqui, juntando nossos livros, grande parte deles estão aqui, porque ainda nós não conseguimos colocá-los todos aqui, ainda há peças com livros. E o nome, Biblioteca Cid Toscano, surgiu devido ao meu padrasto, que era uma pessoa muito culta, que adorava livros e que me auxiliou muito na minha vida profissional, porque embora eu não tenha morado com ele, e com a minha mãe e meus irmãos, que alguns ficaram morando com eles, ele assim me admirava, eu acredito, porque eu gostava de estudar, eu sempre estava com livros, e ele então me apoiou muito nessa ideia de estudar, colocou em mim assim, que o quanto era importante estudar, ler. E então eu pensei assim, por gratidão a ele, colocar o nome dessa nossa pequena biblioteca particular, o nome de Biblioteca Cid Toscano. Porque, na verdade, ele foi um pai para mim. Eu era bem pequena quando meu pai faleceu e depois a minha mãe casou com o Cid. E a gente, quando é pequena, tem aquela ideia do padrasto. Mais tarde, né, que eu pratico Seichanayê, a gente aprendeu que, na verdade, o padrasto é pai. Espiritualmente não é uma divisão entre o pai biológico e o padrasto. E pensando bem sobre isso, eu comecei a ligar as atitudes dele comigo, assim, eu vi o quanto, na verdade, ele havia sido um pai para mim, né? Eu iniciei magistério graças a ele, financeiramente ele me auxiliou. Também quando eu iniciei a faculdade, ele que começou, logo depois ele faleceu e eu já recebia, porque eu já estava trabalhando, dando aulas, e aí eu consegui fazer a faculdade. E ele, assim, sempre lia muito, ele foi uma pessoa muito importante na comunidade de Montenegro. Embora ele não tenha nascido aqui, ele amava essa cidade. Inclusive ele dizia para nós assim, vamos comprar em Montenegro. Ele fazia questão que nós comprássemos os produtos todos em Montenegro. E ele foi correspondente do Correio do Povo, ele foi colaborador do jornal Progresso. Eu não sei qual era a função dele, mas a profissão dele mesmo era telegrafista da aviação férrea. Inclusive eu tenho um acervo de fotografias ali, que tem os trens, as paradas, os locais que os telégrafos paravam, que os trens paravam. Tem uma história muito linda da aviação férrea através dessas fotografias. E por que que a Biblioteca Cid Toscano? Ali está a foto dele, da minha mãe. Depois a gente consegue mostrar melhor. E aqui há livros dele, muitos livros aqui são deles, esse aqui era do meu pai, e outros livros que nós ganhamos. As pessoas sabem que nós gostamos de livros, às vezes elas jogam fora esse tipo de livro, porque elas pensam que o livro antigo não tem valor, e na verdade é uma riqueza isso aqui, porque a gente vê a história das vidas das pessoas, nossos antepassados, nossos pais estão aqui, por isso que eu guardo com tanto carinho os livros antigos. Então nós estamos colocando, organizando a biblioteca de acordo assim, com que nossos gostos literários. O Gelson é um grande leitor, tanto é que aquela pilha de livros ali, ó, ele está lendo. Ele vai para o banheiro, 15 minutos no banheiro ou mais, 15 minutos antes de dormir, ele está sempre lendo. Atualmente ele ainda consegue ler mais do que eu, antes eu lia muito. Agora, como eu cuido do Rafael, eu já reduzi um pouco meu tempo de leitura. Rafael, que é o netinho, né? É, o meu netinho, nosso primeiro neto, de 2 anos. E a leitura já é incentivada para o Rafael também? Sim, o Rafael já gosta muito de livros. Inclusive ali a gente já guardou os livros do pai dele e do Dindo. A senhora disse que chamou a biblioteca de pequena, mas a gente nota que ela não é tão pequena assim. Inclusive porque a senhora não sabe mais nem quantos livros tem aqui, né? De tão grande que é o acervo. Sim. Eu poderia começar, então, em primeiro lugar, pelos meus livros de literatura, que quando eu estava na escola polivalente, colecionava lá
Vinham pessoas de livrarias e vendiam coleções. E eu ia comprando. Aqui, eu posso mostrar? Uhum. Aqui, por exemplo, eu tenho Jorge Amado, que eu amo a leitura, tem Machado de Assis, tem José de Alencar, que nem todos eu li, além daquelas leituras obrigatórias do curso normal, né? O Guarani, Iracema. E eu comecei a gostar do José de Alencar há pouco tempo, quando eu comecei a levar livros para a chácara, inclusive um deles, que foi o Sertanejo, eu me apaixonei pela paisagem, que é no Ceará que se passa, né? E a paisagem, há um herói tipo um Tarzan, que se apaixona pela filha do coronel, que era o tempo dos coronéis, e o José de Alencar, ele tem assim uma característica da descrição dos ambientes, dos locais, e por isso que muitos alunos não gostam de ler, porque devem até acompanhar com dicionários, né, para achar os sinônimos. Mas aí eu comecei a ler, levando para a chácara um outro, né, porque eu tenho alguns que eu não li. E eu comecei a ler e eu vi assim o quanto é interessante, né, José de Alencar. Machado de Assis nem se fala, que é bastante lido atualmente. E Jorge Amado, então eu li muitos dele, dessa coleção que eu tenho ali. Jubiabá, O Mar Morto e tantos outros que ele fez depois, né, eu leio. E então aqui tem os meus livros, tem a literatura brasileira, tem aqui a gaúcha, e aqui da literatura gaúcha, a minha grande paixão, é o Mário Quintana. Sempre que eu encontro um livro de Mário Quintana, né, antes dele falecer, que eu encontrava, eu comprava. E tudo começou por causa daquele livro O Pé de Pilão, que eu vou ver se eu encontro aqui, O Pé de Pilão, que quando eu fazia o curso de letras, o Mário Quintana foi até a Unicinos. Nós tivemos um encontro com vários escritores, era uma semana de cultura, e ele falou sobre esse livro, ele recém havia lançado esse livro. E as minhas colegas perguntavam, como é que vem a inspiração? E ele falou assim, que a inspiração não havia um momento certo, que surgia de repente. E a história do Pé de Pilão, ele nos contou que foi assim. Ele estava num bonde, eu não sei bem, ou num trem, devia ser bonde, né, em Porto Alegre, e ele veio à mente dele, pato, sapato, retrato. E aí ele começou a escrever esse poema aqui, que eu já trabalhei muito com alunos em feiras de literatura, que eu sempre fui assim, participei, até ajudei a criar a Feira de Literatura do Januário Correia, a Maria Elisa Engelmann e eu criamos a feira, em 1993. Inclusive o Dr. Hélio Alves de Oliveira, eu tenho foto deles, sabe? E ele participou, ele foi homenageado, e muitas pessoas, a Maria Eunice Kautzmann foi a madrinha. Nós fizemos uma feira de uma semana, e os alunos representavam teatro a partir dos livros. E eu trabalhei com as minhas turmas o Pé de Pilão. E aí um pouquinho da poesia é assim. Gostei tanto que eu sei de cor, né? Mas eu vou ler um pedacinho. O pato ganhou sapato, foi logo tirar retrato. O macaco retratista era mesmo um grande artista. Disse ao pato, não se mexa, para depois não ter queixa. E o pato, duro e sem graça, como se fosse de massa. E aí segue, né? Inclusive tem aqui bastante mitologia, tem a história da bruxa, da Nossa Senhora. É muito lindo esse livro. Quando o Rafael fica maior, eu vou querer que ele goste também, né? Então, Mário Quintana é uma grande paixão minha. Tem Érico Veríssimo, Josué Guimarães eu amo, sabe? Eu já li vários livros dele, nem todos, né? Porque ele tem a Dona Anja. E agora há pouquinho tempo eu tinha comprado num sebo um livro, Enquanto a Noite Não Chega. E eu não tinha lido, eu comecei a arrumar, porque ele não estava... Comecei a fazer reparos nele, né? E aí eu comecei a ler. Mas um livro maravilhoso, fala do Rio Grande do Sul, um casal de idosos que fica perdido numa cidade fantasma, todos vão embora e só existe um coveiro. E esse coveiro teve o compromisso de enterrar os dois velhinhos. Então a história vai indo, eles passam necessidade, o chimarrão, eles ficam guardando a erva que eles usam, eles lavam, porque eles sabem que eles não terão mais erva. Café, tudo está em falta lá. E é uma história assim sensacional, sabe? Tem a parte espiritual também. E então, José Guimarães, aqui são os meus livros. Eu tenho ciúmes deles, eu já doei muito, sabe, para fazer espaço. Às vezes eu vou doar, não, esse não. E muitas pessoas me doam, sabe? Que nem esses aqui da literatura estrangeira. A tia do Gelson me doou muito, me mandou uma caixa. Porque eles iam colocar fora, eles não sabiam o que fazer. Então eu vou recebendo dos familiares, sabe?
Esse ciúme que a senhora disse ter dos seus livros, eles são, a senhora chega a emprestá-los? Impresso. Somente para a família ou para alguns amigos? Não, até para alunos. Inclusive foi uma história bem interessante. Quando eu estava lá na J. Renner, que eu me aposentei na J, agora em 2011, e então uma aluna minha, foi minha aluna da EJA, dela disse assim: professora, eu tenho um livro para te devolver, que tu me emprestaste lá no Polivalente. Quando iniciou o ensino médio no Polivalente, eu fiquei professora, eu que iniciei lá, né, porque eu tinha habilitação para isso, e aí eu emprestei vários livros e muitos não voltaram. E então ela me devolveu aquele livro, até eu coloquei ali, né, numa página do livro, que aquele livro tinha saído e tinha voltado, que a minha aluna tinha devolvido, uma história bem bonita que eu escrevi, né. E então aqui tem livros antigos, aqui nós temos literatura estrangeira, aqui é infanto-juvenil, inclusive aquela coleção do Harry Potter eu comprei, porque eu tinha lido todos enquanto eu estava na biblioteca do AJ, eu sempre lia, foi a primeira ali, nós comprávamos lá, e os alunos gostavam muito. Aqui tem uns até fechadinhos, que eu comprava da minha colega, que vinha lá da revista Avon, faltaram 2 que eu não cheguei a comprar. Então é infanto-juvenil, tem livros dos meus guris também. Aqui já são livros mais assim concentrados, religiões diversas, que nós já fizemos uma caixa, já doamos, né, e esses aqui ficaram. Também tem de informática, alguma aula que eu tive dos meus guris. E aqui tem mais assim filosofia e tem sobre Montenegro. Todos aqueles ali são de Montenegro. Sempre que há lançamento nós somos convidados, né? Meu colega Jefferson Giacomelli, eu tenho um grande aluno também, que foi meu aluno, o Gelson Weschenfelder. Eu tenho uma paixão por ele porque eu acompanhei o crescimento dele. Eu fui professora de 5ª a 8ª série, depois mais tarde, né? E eu sempre incentivava ele na escrita. Ele sempre acha interessante isso, sabe? Então eu tenho livros do Jefferson, todos os autores do do Capitão Bessie, e a gente vai comprando. Todo esse contato que a senhora tem com os livros, todos esses livros que já foram lidos aqui, amigos, escritores, ex-alunos, escritores, nunca lhe deu vontade de escrever seu próprio livro? Eu não sinto vontade de escrever livros, eu escrevo muitos textos. Inclusive nas feiras de literatura sempre era comum que nós assim oferecêssemos aos escritores que vinham algum presente. E, geralmente eram os alunos que faziam e eu escrevia sempre. Então eu escrevo muitos textos, inclusive para o Informativo Geral tem uma coluna, né, que é o Dicas Linguísticas, que fala alguma coisinha de língua portuguesa, alguma dificuldade, que eu amo a língua portuguesa, e também Zéfiro, o cão ecologista. Zéfiro, o cão ecologista, assim, é uma grande paixão minha, sabe? Embora até não esteja caprichando tanto atualmente, né? Eu pretendo, assim, renovar. O Informativo Geral é um órgão publicitário, né? Estamos no papel porque muitos clientes ainda não conseguiram chegar até a internet, mas nós pretendemos, assim, eliminar o papel. Então, o Zéfiro surgiu assim, era um cachorrinho. Falar de ecologia, pensei, cachorro. O cachorro é que fala sempre, é para ser ele que fala os assuntos, né, que ensina. E Zéfiro por quê? Porque nas viagens de Ulisses, naquelas histórias sobre a Grécia, a Guerra de Troia, Ulisses viajava, enfrentava muitas dificuldades, todo mundo conhece a história dele, e Zéfiro era o vento calmo. Quando então achei, Zéfiro é um nome sensacional. O nome desse cachorro vai ser Zéfiro, e o Zéfiro conta histórias. E eu achei uma imagem de um cachorrinho muito lindo, que até não é esse que está agora, e eu escrevo essa coluna. Mas assim, escrever eu não sinto vontade. O único livro que eu vou escrever, que eu já comecei, está ali, ó, que ali é tudo material sobre os antepassados, meu história da família Coitinho, que nós fizemos 3 encontros já, e eu pesquisei muito. E aí tem a minha avó, né? A minha avó, que assim que eu não conhecia avô nem avó, eles já tinham falecido, só uma avó por pouco tempo, eu era muito pequena quando ela faleceu, a avó Sinhá. E ela viveu, inclusive, no tempo dos escravos, por isso que o nome dela era Sinhá. Era a avó Sinhá, né? Ela era, assim, chamada porque, como ela é do tempo da escravatura, e ela, assim, era chamada, né? Maria das Dores Ribeiro de Andrade, Coitinho, quando casou com meu avô, né? Meu avô, por exemplo, foi 10 vezes presidente do Grêmio Gaúcho, eu tenho as fotos deles ali, né? Então eu quero escrever a história da minha avó, Uma né? bela história de família. E como é que está o andamento desse trabalho? Tem alguma previsão de lançamento? Não tenho, eu vou fazendo aos poucos, assim. Geralmente eu me incentivo muito quando nós organizamos os encontros que nós falamos. Então a avó Sinhá para mim foi uma heroína, né? Ela ficou viúva
e ela, segundo que uma prima minha contou, ela era apaixonada por um rapaz, mas daí não pôde realizar esse casamento. Meu avô encontrou um outro marido, meu bisavô, né? Naquela época era assim. E aí foi meu avô, esse avô Alice Machado Coitinho, que eu tenho um grande orgulho dele, né? Ele é uma pessoa bem bacana, assim, nas fotos e na história dele. E aí ela casou com ele, teve 13 filhos, sabe? Os irmãos do meu pai. Meu pai faleceu, nós éramos muito pequenos, mas assim, eu tenho ótimas lembranças do meu pai, porque ele me contava histórias, ele me pegava no colo e me contava histórias, sabe? E eu tive, assim, uma sequência na vida literária, assim, na literatura, graças ao meu pai, ao meu padrasto, né? A senhora acha que vem daí esse amor pela literatura, pelas letras? Mas o meu grande amor foi através do Alice no País das Maravilhas. Quando meu pai faleceu, eu fui morar com uma vizinha minha. E esse senhor, ele era muito carinhoso comigo, seu Valdemar Klunk. E ele então, tinha uma menina que havia morado com ele, já tinha casado, e ele disse para mim, esse livro aqui era da Luzita, eu vou te trazer para tu ler. Alice no País das Maravilhas. Quando eu li aquele livro, eu me encantei de tal forma, eu devia de ter uns 8 anos, que eu assim me apaixonei pela leitura, eu sempre queria ler, né? Então Alice, para mim, eu até compro todas as Alices que eu encontro, mas eu vejo assim que aquele livro antigo ali, que não é o que eu tinha lido, que até eu ganhei de uma aluna, e aquele, não há nenhum que se compare com aquele ali, a beleza, né? E hoje com os recursos de internet, de vídeos e tal, as crianças assim, elas aprendem a vir mais rapidamente, mas para mim ele representou o início do meu gosto pela leitura, né? Em média, vocês dedicam quanto tempo, quantas horas por dia à leitura aqui na casa de vocês? Bom, eu agora, né, atualmente, eu dedico uns 15 minutos, pelo menos, ou 20, até muito mais antes de dormir. E como também aqui nós temos, aqui nessa estante, os livros da Seichonoye, que a Seichonoye se baseia na literatura. Nós somos preletores da Seichonoye, o Gelson e eu. E preletor é aquele que dá palestra para o público, sabe? E a gente segue os livros da Seichonoye. Então a gente estuda. Quando eu tenho escala de palestra, eu fico assim, eu estudo já no dia anterior, eu estudo muitas horas, porque a palestra é centrada naquilo, já não pode fugir. E então, assim, eu estudo muito. E também as outras literaturas, eu tenho livros em andamento, sabe? Que eu leio um pouco, mas 15 minutos, no banheiro também. O Gelson fica muito mais que 15, o Gelson está sempre lendo. Qualquer lugar que encontre o Gelson, que ele tem um tempo livre, que ele não está atualizando o informativo ou na internet pesquisando, o Gelson está lendo, sempre com livro. Ele lê mais que eu atualmente, e eu lia muito. Na sua opinião, o que a leitura, a literatura representa? O que ela pode transformar na vida de uma pessoa? Eu acredito assim que os adolescentes hoje, se eles lessem, se eles gostassem de ler, porque hoje em dia o adolescente ele está assim, só na internet, ele acha que tudo tem que ser muito rápido, não quer dedicar aquele tempo, acha que ler muito, também se divulga a ideia de que o livro vai morrer, que eu acredito que jamais o livro vai deixar de existir, que as bibliotecas sempre vão continuar. Mas o livro na vida da gente representa tudo, porque tem diversão, tem o sonho, a fantasia, para quem gosta do romance, que o meu gênero de leitura é a narração, sabe? São os romances. Assim, o livro na vida da gente não tem como explicar, ele representa tudo, o sucesso, a mente sã, que sabe pensar, as escolhas corretas, porque num livro eu analiso, esse personagem está fazendo isso, e eu sigo exemplos também. Então a literatura pode influenciar alguém tanto positivamente quanto negativamente. E o bom seria que todo mundo se deixasse incentivar positivamente pelos livros.